Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Chegando para atualização das informações do Internacional. Hoje é dia de Inter e hoje é dia de despedida de uma das maiores lendas da história do Esporte Clube Internacional. E a transição do Inter para a vinda do novo técnico. O Abel tá chateado. Vamos falar sobre isso. Antes eu quero dar um recado para você que tá assistindo. Presta atenção no baldacinho. Que tal tu ter uma renda extra de mais de R$4.000 por mês? Em casa. Só tendo internet e teu smartphone na mão. Tô falando sério. Pode chegar a mais de R$4.000 por mês. Faz assim, vai no primeiro link. Vai no link da minha descrição aqui do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vai lá, tem um pacote que tu adquire que te dá um passo a passo. Não é nada de vendas, tá? Nada mirabolante. Faz isso. Vê se vale a pena pra ti. Dá uma olhada lá. Solta essa vinheta. Vamos nessa então, o Internacional entra em campo hoje às 9 horas da noite contra o Palmeiras no estádio Beira-Rio para entrar no G4. Essa é a primeira coisa importante. O Internacional, se vencer o jogo, tira o Palmeiras do G4 e ele, Inter, entra no G4. Como vai vir o Palmeiras para esse jogo, né? Essa é a grande questão, a primeira grande questão. O Palmeiras hoje talvez seja quem esteja desempenhando o melhor futebol dentro do Brasil. É o único que está vivo nas 3 competições. Mas não vai certamente vir com o time principal. Eles têm compromisso no meio da semana dentro da Copa do Brasil. O que eu tô querendo dizer para vocês? Que é fácil? Óbvio que não. O Palmeiras, um time alternativo, até com um terceiro time, consegue fazer um bom time. O Palmeiras tem um grupo fantástico, consegue fazer 3 bons times se quiser. Então o jogo é dificílimo. O Inter entra para esse jogo, o Praxedes está de volta. Dos guris que serviram a seleção sub-20, só o Praxedes está à disposição hoje, porque eles jogaram ontem pela manhã. Os outros dois, o Maurício e o Pedro Henrique, se apresentam só na segunda-feira. Então eu tenho um pouco de dúvida se o Praxedes é titular. O próprio Abel já disse isso, mas o Praxedes começa o jogo de hoje, eu tenho um pouco de dúvida. Se eu tiver que projetar para vocês, até pensando no D'Alessandro jogar ou não, que é a sua despedida, que eu vou falar agora em seguida, tá? Mas há a possibilidade do D'Alessandro jogar sim. E não por ser despedida dele, mas por uma opção técnica, inclusive. Eu vou explicar para vocês. Lomba, Heitor, porque o Rodinei tá suspenso, Moledo, Cuesta e Moisés. Aí vai ser isso. Abrindo o meio campo, eu acho que vai ser o Lindoso, né? O Lindoso tem jogado titular e o Dourado tá no banco. Se fala que o Dourado tem algumas questões físicas ainda, não sei. Então, Lindoso, Patrick, Edenilson e Praxedes. Tá? Mesmo colocando alguma dúvida no Praxedes. Galhardo na frente, com mais um. Que poderia ser o Yuri Alberto, poderia ser o Maurício, ou pode ser o D'Alessandro. O Maurício não está à disposição. O Yuri tá, mas eu acho que ele vai botar o D'Alessandro. Talvez tendo alguma influência dessa questão da despedida, mas eu acho que vai botar o D'Alessandro. E sobre a despedida do D'Alessandro, é importante a gente dizer o seguinte: ela não acontece como a gente queria. É numa situação melancólica, sem torcida no estádio e tal, mas não diminui o tamanho. O Internacional se despede hoje dos campos de um dos maiores jogadores da sua história, do maior camisa 10 da sua história, do jogador que talvez tenha tido a maior capacidade entre todos na história do Inter de representar dentro de campo a torcida do Internacional. O D'Alessandro sempre foi a torcida dentro do Inter, né? Sempre foi a torcida dentro do time do Internacional, dentro do campo. O D'Alessandro, ele possivelmente... O D'Alessandro não é o maior jogador da história do Inter. Existiram jogadores maiores do que ele, mas talvez ele seja o maior ídolo da história do Inter. Eu não sei se em questão de idolatria os outros, inclusive os maiores do que ele, conseguiram tanta idolatria da torcida. Isso tem que ser levado em consideração, isso dá mais tamanho ainda na sua despedida. O D'Alessandro tem uma história grande e gigante no Internacional. Foi protagonista de títulos como Sul-Americana, Libertadores da América, Recopa, foi algoz do Grêmio, que para nós aqui a gente sabe que é muito importante, talvez ele seja o maior carrasco da história do Grêmio. Ele foi protagonista em muitos grenais que nós ganhamos e muitos outros títulos também. Também faz parte de um momento difícil da história do Inter, né? Até porque é muito tempo que ele tá no Internacional. Então, assim, é gigante essa despedida. Ela dói porque é o fim de uma era. Não é a simples despedida do jogador, é o fim de uma era. A era da D'Alessandro termina hoje. Como jogador, eu não tenho dúvida que ali adiante ele volta como técnico, diretor técnico ou qualquer outra coisa. Mas como jogador hoje acabou. Hoje acaba oficialmente. E dói. Isso dói. Dói sim. Miguel Ángel Ramírez, novo técnico do Inter, ainda não anunciado. Todo mundo nega, mas todo mundo sabe que está acertado. O Abel estaria chateado. Essa é a informação que se tem. Não pela possibilidade de sair no começo de janeiro, mas por ninguém ter falado com ele ainda. Então eu acho que o Alessandro Barcelos tem que fazer esse movimento. O Alessandro Barcelos tem que fazer esse movimento amanhã, já. Amanhã. Fala com o Abel.
Fala com o Abel. Isso é respeito. Fala com o Abel. Dá real pro Abel. Dá real pro Abel. Não vamos cozinhar o Abel para saber se ele vai bem contra o Bahia. Fala amanhã com o Abel. Vamos respeitar o nosso ídolo. Nos vemos aqui às 7 da noite. O jogo é às 9, às 7 da noite nós abrimos a live aqui, tá bom?